Olá, queridos amigos! Hoje vamos mergulhar no que Florence chamava de jogo interior do silêncio e entender como ela ensinava seus alunos a acessar a intuição em momentos realmente decisivos de escolhas de vida, como relacionamentos, dinheiro, saúde, medos, transição de caminhos. Prepare-se, porque esta é uma das partes menos exploradas dos ensinamentos dela. E também uma das mais transformadoras. Em momentos críticos, quando tudo parece urgente, confuso, barulhento, a maioria das pessoas procura respostas fora, conselhos, opiniões, sinais, mensagens, qualquer direção que alivie a dúvida. Mas Florence Scovel Shinn ensinava algo radicalmente diferente. As maiores respostas não vêm do barulho, mas do silêncio. Ela dizia que o silêncio é uma linha direta com a mente divina e que toda pessoa, inclusive você que está aqui agora, tem acesso a esse canal profundo, poderoso, mas quase sempre esquecido. Para Florence, o silêncio não era o nada. Não era a ausência de som. Não era a espera vazia. Era um estado ativo, vivo, criativo. Ela dizia que quando a mente humana se cala, a mente divina fala. E que a intuição, essa voz que muitas vezes ignoramos, é a verdadeira bússola espiritual. A intuição não grita, ela sussurra. E por isso só pode ser ouvida no silêncio. Quando algo difícil acontece, a tendência natural é pensar demais, tentar resolver rápido, pedir dezenas de opiniões, agir no impulso, tomar decisões para aliviar a ansiedade, não para acertar. Mas Florence ensinava que pressa mental é inimiga da intuição. Ela dizia: o que é seu virá sem esforço, mas você só reconhece o que é seu quando está em silêncio. Se a mente está em pânico, ela não consegue perceber o caminho certo. Por isso, seus alunos eram treinados a fazer uma pausa estratégica antes de qualquer grande escolha. Quando um aluno de Florence chegava com um problema urgente, ela não dava resposta. Ela ensinava a pessoa a criar um espaço interno. Esse espaço era a pausa divina. Pare tudo por alguns segundos. Respire profundamente. Imagine que sua mente se abre como uma janela. Deixe o barulho sair. Espere. Permita que uma impressão interna apareça. Florence dizia que nesse instante, o aluno deixava de agir pela ansiedade e passava a agir pela intuição. O silêncio remove o medo, a dúvida, o julgamento, a opinião dos outros, a confusão, a memória de dores passadas. E quando essa poeira baixa, a mente vê com clareza. É como limpar um espelho. Ele sempre esteve lá, mas estava embaçado. Florence ensinava que a verdadeira intuição raramente vem como uma frase explícita. Ela aparece como uma sensação no peito, uma leveza, uma certeza tranquila, um desconforto claro, um impulso suave, um pensamento simples, uma imagem rápida. Ela chamava isso de impressão espiritual. É uma resposta espiritual que chega antes de virar pensamento lógico. Muita gente pensa que intuição é aquilo que a pessoa quer que seja verdade. Mas Florence ensinava como diferenciar. Desejo agitado
ansioso, imediatista, cheio de expectativa. Quer controlar o resultado? Aparece com pressão, intuição, tranquila, simples, suave. Aparece sem esforço, não exige, não pressiona, apenas é. Florence dizia: a voz de Deus não compete com o ego. Ela se revela. Florence ensinava um exercício simples. 3 minutos de silêncio consciente valem mais que horas de preocupação. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine que cada pensamento é uma nuvem que passa. Não lute, apenas observe. Peça internamente: mostra-me o caminho certo. Espere. Não force. Apenas esteja ali. Esse exercício muda a vibração imediatamente. Vou contar para vocês um caso inspirado nos relatos de Florence. Uma aluna estava dividida em ficar em um emprego que pagava bem, mas drenava sua alma, ou aceitar uma oportunidade nova que pagava menos, mas a faria feliz. Ela estava em pânico, e quanto mais pensava, mais confusa ficava. Florence pediu: antes de qualquer decisão, entre no silêncio. A resposta já está dentro. A aluna fez o exercício durante alguns dias, até que certa manhã acordou com uma sensação tranquila e clara. O caminho novo era certo. Ela aceitou. Meses depois, esse caminho abriu portas incríveis. E o salário cresceu ainda mais. A intuição já sabia, a mente humana não. Às vezes a pessoa entra no silêncio e nada acontece. Florence dizia que isso é normal. A resposta vem no tempo certo. Pode aparecer enquanto você toma banho, durante uma caminhada, numa conversa casual, em um insight repentino, em uma coincidência, em um sentimento forte. O silêncio planta. A vida traz o florescimento. Sabe quando alguém te provoca? Quando uma notícia chega de forma agressiva? Quando algo te desestabiliza? Florence dizia: silêncio é proteção. Responder no silêncio evita erros, discussões, arrependimentos. Ela ensinava seus alunos a não reagirem, mas a aguardarem a impressão certa. Essa atitude muda relações, decisões e resultados. Florence dizia que a intuição é a forma mais elevada de inteligência espiritual e que o silêncio é a linguagem da alma. No fim, acessar a intuição não é um talento especial. É um treinamento interno, um jogo que qualquer pessoa pode aprender, inclusive você. Se você chegou até aqui, escute isso. As respostas que você procura não estão distantes. Elas já estão dentro de você, pedindo um pouco de silêncio para serem ouvidas. Use este ensinamento hoje. Não amanhã. Hoje. Respire profundamente. Entre no silêncio. E permita que a mente divina revele o que já é seu. Florence dizia que o medo não desaparece lutando contra ele. Ele se dissolve quando você deixa de alimentá-lo com pensamentos. O silêncio não combate o medo. O silêncio o desidrata. Porque o medo vive do barulho mental. Quando a mente se aquieta, o medo fica sem energia, sem palco, sem voz. É ali que você percebe que o medo nunca foi real. Era apenas um eco. E ecos não têm substância. Decisões importantes não devem ser tomadas no calor da emoção. Florence instruía sempre: nunca responda de imediato.
A intuição precisa de espaço para agir. Antes de aceitar qualquer coisa, antes de recusar qualquer coisa, faça uma pausa. 1 minuto de silêncio te salva de meses de arrependimento e te conduz para meses de bênçãos que só existiriam se você tivesse esperado. É no instante em que você para de tentar forçar a resposta que ela aparece. Porque controlar é barulho, confiar é silêncio. Florence ensinava que quando você solta, a vida fala. E fala rápido. É por isso que tantos alunos relatavam a mesma experiência. Quando decidi parar de me desesperar, a resposta veio. A resposta estava esperando sua rendição, não seu esforço. Existe um tipo de cansaço que não é físico. É mental. É o peso dos pensamentos. Florence chamava isso de sobrecarga invisível. Ela dizia que 3 minutos de silêncio consciente removem mais peso da mente do que uma noite inteira de sono. Porque o silêncio reorganiza, realinha, reestrutura. É uma massagem para a alma. A resposta que vem no silêncio nem sempre parece lógica. Quase sempre parece simples demais ou impossível demais. Mas Florence explicava: a lógica enxerga o que é, a intuição enxerga o que será. Por isso, quando a impressão vier, não tente analisá-la demais. Aceite-a. Ela está um passo à frente de você. Em momentos críticos, o mundo diz: faça alguma coisa. Se apresse. Resolva logo. Mas Florence ensinava o contrário. Fique quieto até saber. Ela dizia que qualquer ação tomada sem direção espiritual vira desperdício de energia e, muitas vezes, de destino. Não, o movimento não é fraqueza. É estratégia divina. Quanto mais você entra no silêncio, mais você se torna magnético. Porque a mente silenciosa vibra em confiança. E confiança atrai soluções, oportunidades, encontros, caminhos e respostas. Não é magia. É coerência espiritual. A intuição guia. O silêncio amplifica. A vida responde. Florence dizia que a verdadeira intuição não vem da mente humana. Vem da mente divina. Por isso ela soa diferente. Mais sábia, mais calma, mais direta, mais pura, mais amorosa. É como se você estivesse ouvindo uma versão melhor de si mesmo. Porque é sua alma falando a partir de um lugar onde nada está faltando. Nem sempre o silêncio traz respostas confortáveis. Às vezes, ele revela o que você tentou ignorar. Uma verdade, um fim, um recomeço, uma mudança necessária, um desapego inevitável. Mas Florence dizia que a verdade espiritual nunca machuca. Ela liberta. E o silêncio tem coragem de te mostrar o que sua mente estava evitando. Quanto mais você pratica o silêncio, mais a vida se torna comunicativa. Pequenos sinais começam a aparecer. Uma frase, uma sincronicidade, um encontro inesperado, uma sensação, uma coincidência perfeita. Florence chamava isso de conversa com o invisível. Você entra no silêncio e, ao sair, o mundo passa a sussurrar respostas o tempo todo. Se esses ensinamentos falaram ao seu coração, eu peço com carinho que você deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também precisam desse conhecimento. Até breve.